Boa noite. O nosso grupo é composto por Solange, Magali, Alan e eu mesmo. O nosso tema escolhido foi violência e bullying. Então, o bullying bullying e violência é um assunto pouco discutido no ambiente escolar, né? Hoje nem todos discutem nem falam sobre o bullying, né? E muitos são praticados desde dentro da nossa própria casa, entre pais espalhando filhos, e no ambiente escolar entre alunos com alunos, professores também com alunos e alunos contra professores, né? Então, isso acarreta muita violência com as crianças, né? Que pode acarretar uma doença psicológica, né? E tem várias formas de bullying, né? Tem o verbal, que é insultar, ofender, a física, que é bater, empurrar, a psicológica é humilhar a criança ou o adulto, ou discriminar, sexual, que é violentar e assediar, e o virtual, que são as ferramentas tecnológicas, que é através do celular, da internet, de filmagem. Né? Segundo Silva, o bullying é utilizado para qualificar o comportamento agressivo no âmbito escolar, né? Tanto do menino quanto da menina. E ele acha que os dois praticam o mesmo caráter do bullying, né? A prática dessa violência no pátio acarreta muito a criança, né? Que ela fica isolada, ela não conta nem para o pai nem para a mãe quando ela sofre bullying, e ela fica isolada num canto, deprimida, assim, nervosa, e até não consegue mais se relacionar com as outras crianças. O objetivo da entrevista foi entrevistar 10 pessoas. São 6 professores e 3 diretores e uma coordenadora pedagógica. A entrevista foi através de questionário, um questionário que foi deixado... O trabalho foi entrevistar 6 diretores e 3 diretores, 6 professores e uma coordenadora. Esse questionário foi feito na Escola de Educação Básica Vidal Arano Júnior, que se situa em Concórdia, Santa Catarina, né? E o nome dos 3 diretores são Alzimira Amarela, Marisete Dalbello, Roseli Delay, e a coordenadora pedagógica é Josânia Jacovazzi. E os 6 professores não foram identificados, que não quiseram divulgar seus nomes. Então foi mantido em sigilo o nome dos 6 professores. Agora vou falar um pouco sobre o método. O método utilizado no nosso trabalho foi feito através de pesquisa bibliográfica, no qual a gente se embasou para fazer todo o trabalho e para fazer o questionário que foi colocado para os professores, diretor e coordenador pedagógico. Foi feito um questionário com 6 questões. Nesse questionário, as questões 1, 4 e 6, elas eram questões semi-abertas, com 2 opções, onde tinha a resposta de sim ou não. Se a resposta fosse sim, era necessário eles explicarem mais sobre a resposta. As questões 2 e 3, elas eram de múltipla escolha, podendo eles responder mais que uma opção ali na múltipla escolha. A questão 5 foi uma questão fechada que contemplava apenas 3 opções de escolha. Os professores, professor, diretor e a coordenadora pedagógica, a coordenadora e diretor da escola foram escolhidos. Aí os professores foi escolhido de forma aleatória de diversas áreas da escola. Eles tiveram um prazo de 3 dias para que eles respondessem o questionário que foi entregue a eles, e que depois eles colocaram um arquivo na sala dos professores, não identificando quem foi que respondeu o questionário. Então, agora eu vou apresentar para vocês o resultado desse questionário. Saliento que as questões não estão em ordem em função da nossa organização textual. Um dos primeiros resultados, então, foi com relação à participação em algum programa de práticas de redução de violência. Foi questionado se há programas nesse sentido para a comunidade escolar. Essa foi a questão 1.
Quais foram os resultados? As respostas foram: 8 afirmaram que sim e 2 disseram que não. Por quê? A maneira como isso é tratado na escola realizou-se através de um programa de redução de violência na escola, através do INEPRE, que é o quê? É o Núcleo Escolar de Prevenção às Drogas e à Violência, ou seja, a comunidade escolar convida palestrantes ligados à saúde, por exemplo, ligado à enfermagem, um psiquiatra, um psicólogo, e também ligado à questão de segurança. Então são convidados também um juiz ligado aos menores, ou então algum delegado, nesse sentido, é tratado. Um outro resultado então, que nós obtivemos através do questionário foi, questionamos diante de agressões morais ou verbais entre estudantes, qual foi a sua reação? Qual é a sua reação dentro do âmbito escolar? Essa foi a questão 3. As respostas foram: 2 disseram que solicitaram aos alunos envolvidos que se retirassem da sala naquele momento, em função do clima estar muito pesado, né? 6 disseram que solicitam à direção e coordenação que resolva esse caso fora da sala de aula. E 2 desses que responderam propõem um momento de diálogo e reflexão junto à turma, ou seja, eles aproveitam esse gancho, essa questão, que ocorreu dentro da sala, durante a aula, e aproveitam para então conversar com a turma. Até mesmo alguns fazem debate, questionamentos. Outro questionamento feito também aos entrevistados foi se a escola em que trabalham já fez ou faz algum trabalho com os professores, estudantes e pais sobre bullying. Algo específico com toda a comunidade, que desenvolve todo mundo. E nesse sentido, tiveram-se 7 respostas afirmativas, justificadas pelo entrevistado que a escola promove palestras, como eu falei anteriormente, né, com relação à primeira questão, conversas educacionais e cartazes expostos pelos corredores da escola. No sentido de chamar a atenção para esse problema que não é tão comunicado, não é tão resolvido, não é tão falado, digamos assim, na comunidade escolar. E 3 pessoas responderam que não há nenhum trabalho sobre a temática aqui discutida, até essa foi a questão 6, e nos chamou muita atenção por algo tão falado, mas que não é trabalhado, né? Discutido. E um outro questionamento também, outra questão que foi levada aos professores e educadores, enfim, se já consideraram um caso de violência que poderia interpretar-se como bullying, e que caso? Caso fosse afirmativo, que exemplificassem para nós. Essa foi a questão número 4. Todos os participantes responderam que sim, e citaram as questões de orientação sexual, obesidade e ofensas em geral, que são as digamos, as piores, né, questões ligadas ao bullying aí. Considera-se, diante das respostas, que houve a prática de bullying verbal, psicológica e moral. Muito bem, continuando então nossos resultados, na questão 5 foi questionado então aos nossos aos entrevistados se as escolas hoje estão preparadas então para lidar com essa situação. Então, nesse sentido, 6 respondentes disseram que sim, enquanto 2 disseram que não e 2 disseram que em partes. Então essa foi uma questão com essas opções, né? Então a maioria acredita que ainda as escolas não estão preparadas para trabalhar então com essa temática, né? Então, com relação à violência na escola, né, questionou-se aos entrevistados, então, como eles reagem, né, quando acontece alguma agressão física entre estudantes, né? Aí, 7 deles disseram, então, chamar os diretores para resolver o problema, e 3 deles disseram que acabam entrando na briga para se separar seus estudantes. Além disso, em conversa com a direção escolar, que foi como aconteceu simultaneamente, não acontece tanta violência física, e sim a violência mais verbal e moral, né? Todos esses casos eles são tratados isoladamente, né, conversando com o aluno, chamando os pais para, se caso não for resolvido,
E se persistir, continuar, aí é solicitado que se registre um boletim de ocorrência, né? E aí quem vai resolver tudo isso vai ser a polícia. Mas a escola diz que até hoje não teve essa necessidade, né? Mas eles têm tudo isso registrado no PPP e no regimento interno da escola. Até a nível de contribuição, no ano passado a escola tem um projeto de leituras de mundo e eles trabalharam, um dos textos era justamente a violência, né, e o bullying nas escolas. E aí os alunos produziram como projeto final vários cartazes visando a conscientização, né, por meio da paz, então, como projeto da escola. Então, as considerações finais do nosso trabalho: foram realizadas 10 entrevistas com diretores, coordenador, professor na escola Vidal Ramos Júnior. O principal objetivo foi saber se os profissionais sobre o bullying e violência na escola em que atuam. O resultado final foi constatado que na escola há sim alguns casos de bullying verbal, mas não com agressões físicas, que não ocorrem, né, no pátio da escola. Muitas vezes elas ocorrem fora da escola. Isso foi o que eles relataram no momento da entrevista. E as referências? É isso. Alguém tem alguma pergunta?